Bom dia a todos. Bom dia. Todos acordados? Sim. Ai, que fraquinho. Todos acordados? Sim. Aí sim. Para quem não me conhece, eu sou trabalhadora aqui da casa, eu me chamo Silvia de Paula. E hoje a gente vai estar falando de um tema bem interessante e bem bacana. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Magna pelo convite à casa. É uma alegria muito grande a gente estar aqui. E juntos, entender, compreender os ensinamentos de Jesus. Para começar, vamos fazer uma respiração. Relaxar os nossos ombros. E respirar. Fechando a boca, respirar bem fundo. Sentir o ar entrando nos pulmões. E soltar bem devagar. De novo. De novo. Esse exercício nos relaxa e nos faz estar bem receptíveis para os ensinamentos. E assim, todos preparados, todos acordados, eu pediria que cada irmão aqui cumprimentasse o irmão do lado com um bom dia bem feliz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A parábola do semeador está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Interessante falar tanto o capítulo como o versículo, para a pessoa que tiver interesse ir lá buscar. Então é uma pesquisa. Ela se encontra também nos evangelhos de Marcos e de Lucas. São palavras diferentes, mas o mesmo sentido. Quem gosta de pesquisar vai ver essa diferença. E essa parábola ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que o tema é sede perfeitos. E a gente vai estar estudando o item 5, que é a parábola do semeador. Alguém aqui já ouviu essa parábola, lembra? Não? Sim, né? Sim. Bem legal ela. Se não lembra, se não conhece, vamos conhecer hoje juntos. E vamos estar lendo a parábola. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. E Jesus falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo a semente nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou a planta, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra parte caiu em boa terra e dava frutos, um a 100, outro a 60 e outro
a 30 por 1. Aí Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Para entender a mensagem de Jesus por parábolas, vamos estar vendo o que significa parábolas. Então, parábolas é uma tradição judaica de pai para filho. Então, vem dos judeus. Naquele tempo não existiam os recursos que temos hoje, como para ler, escrever, internet, muitos recursos hoje. E Jesus falava a um povo de acordo com o costume da época. Jesus falava para pescadores, camponeses, agricultores. Tanto é que as parábolas de Jesus sempre falando ou das plantas, ou dos animais. Parábolas são histórias contadas sempre com um fundo moral, um jeito simples de estar ensinando. Então é uma historinha com fundo moral. É uma história? Sim, mas tem verdades. E normalmente uma história é o que chama atenção. E até hoje, se quiser gravar alguma coisa, é ouvir uma história. Até hoje utilizamos as parábolas. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? E aí a gente vai observar os vários campos onde a boa semente foi semeada. Então ela foi semeada em 4 solos. Ela foi semeada no chão seco e duro. E ela foi semeada no terreno pedregoso, que tem pedras. E ela foi semeada no solo repleto de espinhos. E ela foi semeada na terra boa e fértil. Então vamos estar estudando cada solo para estar entendendo o que Jesus quis trazer para a gente, quando ele se refere ao solo, à semente, os tipos de solos. Então, o chão duro e seco, a Jesus fala, representa aquelas pessoas que tomam contato com as verdades das leis de Deus. Então, ela vai conhecer os mandamentos, as leis de Deus, mas não se modificam. E o pouco que elas absorvem, que elas aprendem, logo se esquecem, preferindo se concentrar nos interesses puramente materiais. Então, são tipo de pessoas que elas ouvem, elas até assistem uma palestra, vão à igreja, vê uma palavra, elas vão, elas assistem, só que ainda elas não assimilam, não entendem. Então elas não têm interesse. Esse é um tipo de solo, que é o chão seco e duro. O que é o chão seco e duro? À beira do caminho, como Jesus nos fala. Um lugar onde as pessoas passam, andam, então é um solo pisado. Não tem como uma semente crescer ali? Tem? Tem como uma semente crescer? A semente precisa de uma terra adubada. Então ali não tem como uma semente crescer. Aí nós vamos estar vendo o solo pedregoso. Então Jesus nos diz que representa aquelas pessoas que ao tomarem contato com as belezas do Evangelho, logo se encantam, mas aos primeiros obstáculos desanimam, abandonam ou fazem até coisa pior. Então a gente vê que seriam esses obstáculos: doenças, desemprego, às vezes até o melindre. Então elas ouvem a palavra, entendem a palavra, elas estão entendendo as leis de Deus, mas ainda não estão preparadas.
espiritualmente não estão preparadas para entender, para aceitar, para ter o interesse. Então, o primeiro obstáculo, elas desanimam. Que nem hoje estar aqui num domingo, a esse horário, com chuva, garoa. Então, a pessoa, ela vem assistir a palestra, ou ela vai em outras igrejas. Ela vai, ela entende. Ela entende a palavra, mas ela não tem interesse. Aí desanima. E ainda fazem coisas piores, que é falar mal. Fui no Seara de Kardec. Tomei passe, tomei água, assisti a palestra. Mas não gostei, não tem interesse. Ou o melindre. O melindre, quando você é corrigida, quando te chamam a atenção. E todos nós estamos preparados, temos que estar preparados para isso. Porque o melindre vamos ter no nosso lar, numa escola, no trabalho, numa igreja, no seara. Às vezes somos corrigidos para a melhora. E aí você tem que saber o que é o melindre, o que é melindrar-se. E às vezes a pessoa, até pelo melindre, se afasta, perde o interesse. O terreno pedregoso, ele tem pedras, o nome já diz, mas ele tem semente ali, tem terra. Então a semente cai ali, tem um pouquinho de terra, o que a semente faz? Ela vai desenvolver ali. Só que aí, como Jesus nos diz, ela está crescendo, mas aí vem o sol e a queima. Então ela não criou raízes, ela não teve uma terra profunda, ela não teve um alicerce. Aí vamos ao solo repleto de espinhos. O solo repleto de espinhos representa aquelas outras pessoas que sabem das verdades celestes, das leis de Deus, mas preferem as ilusões transitórias do poder, da riqueza e da fama, adiando o seu crescimento espiritual, apesar de suas consciências sempre lhes lembrarem do caminho que deveriam seguir. Então, o solo repleto de espinho, para entendermos, é um solo, ele é até fértil, tem terra ali, porque tem espinhos, o espinho cresce, é uma planta. E aí a semente foi jogada ali, ela vai crescer. O que acontece? Quando ela cresce, o espinho a sufoca. Aí nós vamos estar analisando os espinhos. Então a pessoa, ela entende, conhece as leis, assimilou, entendeu, só que ela está muito para o lado material ainda. Ela não quer o compromisso da melhora e precisa ter a melhora. Se você quiser evoluir, não tem como. Se sou boa mãe ou se somos bons pais, se você vai cometer muitos erros, sim, mas vamos estar aprendendo com os erros. Então, o solo repleto de espinhos, temos um exemplo, sempre é dado esse exemplo. A pessoa, ela vem à casa espírita, ela assiste uma palestra, ela se emociona, ela gosta, sai falando. Aí fala para a amiga, eu fui lá no Seara de Kardec, assisti uma palestra muito linda, adorei. Então ela está indo, ela está conquistando. Mas quando ela desanima, quando os espinhos a sufocam, vamos trabalhar. Seara precisa de voluntários, aí chamamos essa pessoa. Aí qual que é a resposta? Segunda não dá. Segunda sem chance, não tenho tempo, é bem corrido. Na terça-feira, tenho médico. Na quarta-feira,
E sempre vai ter desculpas. Vou ao dentista. Na quinta-feira, vou limpar a casa. Na sexta-feira. E assim vai indo, sempre tem desculpas. Então, ela ainda não está preparada para assumir responsabilidades. Porque quando você vai em qualquer lugar, você tem que assumir responsabilidade. Uma delas é estar aqui hoje. Não poderíamos estar em casa dormindo, no quentinho, um leite quentinho. Muitos ainda vieram acompanhando o amigo, ou a esposa, ou a esposa ou o esposo. Mas às vezes na cabeça querem estar lá na caminha quentinha. É errado? Não, porque cada um vai ter o seu tempo. Mas quando Jesus traz esses tipos de solo, é onde a gente vai refletir, estar refletindo. E continuando com a mulher, a que vai no Seara, mas as coisas, a fama, as coisas materiais, o sucesso, a impede de trabalhar. Aí sábado e domingo, não dá, marido está em casa, tenho que fazer almoço, vou viajar. Então tudo que formos fazer, precisamos ter interesse. Hoje aqui o exemplo é vir ao Seara, mas é tudo. Há uma comida, no trabalho, se você quer crescer, em casa, no nosso lar. Tudo depende de esforço, de interesse, de mudanças. Aí continuando, e finalmente a semente chega à terra boa. A terra boa e fértil. Ela representa aqueles homens e mulheres que receberam os esclarecimentos divinos. Elas corrigem suas imperfeições e passam a servir de exemplo para que outros façam o mesmo. Então a semente, ela encontrou uma terra pronta, adubada, uma terra boa. Quem aqui tem vasinhos de planta? Bastante. Quem aqui já plantou uma mudinha? Você não chega lá e coloca de qualquer jeito. Não é nem só uma terra seca. Quem já plantou, e às vezes nem precisa estar plantando, já sabe, né? Precisa ter uma terra mais adubada. E aí, essa semente chegou nessa terra boa. Essa terra boa, pela doutrina espírita, ela significa as nossas várias reencarnações. Então, sabemos hoje, através da doutrina espírita, essa doutrina que nos ilumina, que abre um leque de conhecimento, que é filosofia, ciência, religião, que te faz pesquisar, que te faz perguntar por quê, quando, onde. Ela faz isso. É uma doutrina que anda junto com a ciência esclarecendo e com a religião, porque vai nos orientar à mudança do lado moral. Então a doutrina, ela vem trazer ensinamentos. E hoje é bem mais fácil, com tantos recursos que temos, internet, os meios de comunicações. Quantos recursos! Você vai no Google ou no YouTube, você põe só uma palavrinha, agora temos a IA, um recurso bom, mas que também precisamos tomar cuidado. Olha o equilíbrio aí. Olha como precisamos sempre prestar atenção. E aí a doutrina espírita, ela vem com o codificador Allan Kardec. Alguém já ouviu falar de Allan Kardec? Então, ele é o codificador da doutrina espírita. Ele teve o carinho, o cuidado de pesquisar. Então, quando você lê alguma coisa, o conhecimento,
sobre Allan Kardec e você vai entender. Então, a doutrina espírita, ela não é dos homens, ela é dos espíritos. São mensagens vindo de lá para cá. Ela veio nos ensinar que tem um outro lado, que tem um lado dos espíritos. Alguém aqui tem dúvida que tem um lado espiritual? Acredito que não, porque todos nós aqui já passamos e vamos passar muita coisa que prova o lado espiritual. E a doutrina vem mostrar que a vida continua, que os nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual não morreram, continuam vivos em outro plano, que fizeram uma viagem. Não precisa ser tão logo, né? Retornaremos, mas que um dia retornaremos. Por que não tão logo? Porque temos missões. Cada um daqui tem uma missão. No trabalho, no lar, na rua. Antigamente eu falava, né? Numa fila de banco. Hoje não tem mais nem fila de banco. Olha como muda. Olha a intelectualidade. Então, a doutrina, ela mostra tudo isso pra gente. Não proíbe, não condena. Ela só te dá opções para pesquisar, procurar e melhorar. Então, a inteligência e a moral. Se você quiser adiantar um pouquinho mais, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Como ele dá informações, como ele te ajuda, como ele te ensina. Como ele vem mostrando todas as leis e como usá-las. Que nem existe... Qual o maior mandamento da lei de Deus? Alguém sabe aqui? Não ouvi. Sobre todas as coisas. Qual o segundo? Como assim mesmo? É lei. Lei divina, não muda. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a sua força. Com toda a sua alma e com todo o seu coração. Conseguimos fazer isso já? Força, alma, coração. Vamos trabalhar nisso também. Coisas assim, até eu não conversei com a Ana Cláudia, se eu posso estar com Ana. Eu posso estar contando a história que você contou ali na frente? Posso. Então, lado espiritual. Vamos lá. Todos nós temos histórias para contar e que já vivemos. A Ana estava comentando agora de manhã, então é uma coisa que não se esperava. Que no dia da sexta que foi entregue, né, a dificuldade que temos de montar essas cestas. Então, por isso que é gratificante cada uma estar ajudando. Já é um trabalho voluntário. E a Ana estava comentando que no dia da entrega teve mais algumas famílias que vieram que não estavam cadastradas e que não tinha cestas para doar. Então, doou o pessoal cadastrado e aí 5 pessoas. Então, se é uma ou duas, né, a gente vai na despensa, tal. Olha a maravilha. Falei para a Ana, gente, isso tem que ser divulgado. Olha a maravilha. Isso tem que ser semeado. Aí foram na despensa. Tinha 5 leites. Quer contar, Ana? 5 leites, 5 feijões, 5 pacotes de arroz, então tudo 5. Quantas pessoas vieram que não estava cadastrada? 5. Existe a espiritualidade? Então, se alguém tem dúvida, conta essa história. Porque ela se faz presente em nossas vidas
A hora que estamos dormindo, da hora que dorme, a hora que acorda. Durante o dia. Então basta o acreditar. Vamos ter a terra, né, fértil e boa. Vamos dar uma corridinha aqui. Então a semente encontra a terra fértil e boa. E aí essa semente caiu em terra boa e dava frutos. Quando em tudo que eu li eu falei Jesus dizia, porque ele disse isso. Porque ele contou a parábola para multidões e até os discípulos não entenderam o que ele falou. E aí ele conta, ele vai explicando os chãos, os 4 tipos de solos. E aí Jesus fala que de uma semente vai dar 100 frutos. De uma semente vai dar 60 frutos. E de uma semente vai dar 30 frutos. Conseguimos imaginar uma semente, vamos por aí de laranja? Pequenininha. Hoje tem laranja que nem vem mais sementes. Aquela semente vai virar um laranjal. Então, quando Jesus fala de 1 a 100, de 1 a 60, de 1 a 30, aí ele termina, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. São variedades de pessoas. Nem todos vão dar frutos iguais, mas todos nós damos frutos. Todos nós temos potencial, capacidade. Uns a 100, vamos ver, Chico Xavier, o nosso irmão Chico Xavier. Sim, né? Sim. Os mentores, Emmanuel, Edivaldo, nosso irmão que retornou à pátria espiritual esse ano. De 1 a 60 e de 1 a 30. Eu acredito que estamos de 1 a 30, pelo menos eu. Estou tentando. É de hoje para amanhã? Não. Olha a maravilha. Que a doutrina nos ensina. Não é de hoje para amanhã. Então a natureza não dá saltos. Então é devagarzinho, vamos estar melhorando, procurando sempre estar melhorando, aprendendo. Então Jesus é o semeador. A palavra é a semente e o solo é os nossos corações. Eu sempre trago alguns folhetinhos quando eu tenho. É Jesus o semeador. Até aí tudo bem? Somos semeadores também. A palavra é a semente, é o que a gente planta. E lembrando também que a palavra é os ensinamentos de Jesus. E o solo? O que é o solo? Sejamos um semeador. Eu trouxe 2 receitas para todos nós. Uma delas, alguém me ajuda? Uma delas é o Evangelho no lar. Quem faz o Evangelho no lar aqui em casa? Olha, legal, parabéns. Legal também semear a semente levando para as pessoas Evangelho no lar. Levar a historinha que a gente teve hoje de manhã, gente. Que espiritualidade é essa que se faz presente em nossas vidas? Evangelho no lar, para quem não sabe, você faz uma oração, pega um dia na semana, a faixa de 10 minutos, 15, não precisa ser muito, e você faz vibrações, já pegou, legal, vibrações, orações, outro lado. E eu falei que tinha 2 receitas.
Aí eu trouxe uma oração e até, obrigada, e até, se possível, é ter o hábito de fazê-la todos os dias. Tristeza que leve alegria, trevas mestre, fazei-o procure mais, consolar e ser consolado, compreender, ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida mestre, fazei-me procure mais, consolar e ser consolado, compreender, compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É ou não é uma receita? Sim? Então, pôr em prática. É necessário descobrir que solos somos. Porque o plantio, ele é o que você quiser. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. Se eu plantar o bem, vou colher o bem. Mas se eu plantar discórdia, falso testemunho, injustiça, vou recolher tudo isso. Então é necessário que descobramos que solo eu sou. Eu deixo esse exercício para todos vocês, para a semana, vamos trabalhar essa semana. Todos conheciam a oração de São Francisco? Sim. Então, tão simples e prático. E é o que a espiritualidade nos espera isso da gente. Para sermos instrumentos úteis, instrumentos bons. E como dizia nosso irmão Chico Xavier, o ser humano ele tem
um poder tão grande, mas tão grande numa oração que ele desconhece. Ele ainda desconhece, porque não estamos preparados ainda para esse poder. Queria dizer, já são vencedores, estar aqui num domingo, vamos subir degraus, vamos dar um passo à frente. Um bom domingo a todos, obrigado a todos, uma boa semana e que possamos ser terra fértil. Obrigado, pessoal. Eu faço a oração. E assim, aproveitando que estamos bem, vamos vibrar, vamos doar, que essa luz do Mestre Jesus, que envolve os nossos corações, possa adentrar nos nossos lares, visitando a todo irmão que lá está. Que esse amor transformado em saúde possa visitar os hospitais, os doentes, os enfermos que estão em casa, a família que cuida desses irmãos. E vamos doar esse amor nosso aos nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Que eles sejam amparados, orientados. Que esse amor possa envolver esse seara, essa casa que ilumina, que ampara. E que possamos, Senhor, ser instrumentos bons. Uma semente dando 100 frutos, ou uma semente dando 60 frutos, ou uma semente dando 30 frutos, mas que sejamos semeadores. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.